Boa, começando aqui mais um DataCast. Dessa vez eu tenho duas pessoas aqui, dois caras aí fantásticos, Newton Ueda, Anderson Vieira, Anderson Dourado. Gente, primeiramente, né, obrigado aí pela agenda de vocês, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gerando valor para a comunidade aqui no podcast, tá? Muito bom, brigadão aí e sejam muito bem-vindos. Eu tenho aqui o Newton hoje. Newton, por favor, me ajuda aí, tá, cara? Vai ser meu co-host em alguns podcasts, eu topou esse desafio aqui comigo. E hoje a gente vai entrevistar o Anderson, né, Newton? Vamos fazer diversas Boa. perguntas para esse monstro aí, para esse cara que tem bastante experiência na área de engenharia, analytics, e é um cara que entende muito de produto de dados, né, Newton? Legal, boa, isso aí. Boa, galera. Obrigado aí pelo convite, Rodrigão. Anderson, sem palavras. Muito prazer estar aqui com você, cara. E hoje vai ser a Sabatina dos Dados. Na sabatina dos dados. Gostei desse nome, hein? Gostei desse nome. Sabatina dos Dados. Pô, muito bom. Estamos aí, né? Pô, primeiramente, obrigado, Rodrigo, pelo convite, a confiança em poder ajudar nesse tema aí tão importante dentro desse universo de dados, né? Tão abrangente. Newton, monstro também, né? Me chamou de monstro, aí, mas também monstro aí, parceiro de trabalho. Pô, muito bacana. Tamo aí, vamos contribuir com essa comunidade. Vamos. Vamos lá. Eu começo com a primeira pergunta, Anderson, que é para a turma, quem não te conhece, conhecer agora, assim, né? Como que você iniciou a sua jornada na área de engenharia e analytics, né? O que te motivou a seguir essa carreira? Qual foi o estalo lá atrás que falou, cara, eu gostei disso, eu vou seguir? Pô, legal, né? Essa pergunta aí. Eu hoje, né? Vou falar um pouquinho hoje, né? Hoje eu estou gerente de dados, né? É uma notícia fresca aí que a gente nem teve a oportunidade de falar. Eu vou Sim, assumir uma área de engenharia de dados, ciência e analytics, numa startup legal, dentro do setor automotivo. E também sou legal. professor da FIAP, né? Dentro do curso de AI Data Science, ministrando a disciplina de processamento de linguagem natural. E a minha jornada dentro desse universo de dados começou quando eu me interessei por TI, né? Eu era muito novo ainda, com 16 anos de idade, e aí eu comecei cursando um curso de processamento de dados no colégio técnico aqui da minha cidade, em Osasco, e comecei trabalhando com suporte técnico no início, né, seguindo a jornada, né, estagiário ali, depois eu virei analista, e eu cheguei num teto ali dentro desse universo. Em menos de 4 anos eu tomei a decisão de mudar de área, né, e eu resolvi ir para a área da programação. Aí Sim. eu comecei a trabalhar com programação, programei em Java, Delphi, Centura, que é uma linguagem que até na época era pouco conhecida, Uhum. e nessa empresa, né, eu fiz um downgrade de carreira, né, tive que voltar a ser estagiário, começar tudo de novo ali do início, e iniciei minha jornada ali dentro desse universo de programação, só que foi nessa empresa que eu comecei a ter contato com dados, né? Então, eu comecei ali, por ter uma habilidade em SQL, a empresa Sim. começou a entender ali que fazia sentido, eu comecei a participar de migração de sistemas, né? Então, a empresa desenvolvia o software, implementava nos clientes, só que às vezes os clientes tinham é, um sistema legado e eu ajudava nessa migração ali e construía também algumas coisas ali de para otimizar toda essa integração, né? Programava ali Legal. em banco de dados, né? Usando o Transact SQL, macros, triggers, enfim. Comecei ali raiz mesmo, Uhum. nesse dentro desse universo e eu gostei muito, né? Então, pô, comecei a gostar desse universo de dados, eu me interessei muito e eu resolvi focar minha carreira em dados, né? Ainda não sabia muito ali o que que eu queria, e aí eu consegui entrar uma empresa terceira ali que prestava serviço para uma telecom, na época era Sim. NET, que depois virou Claro, e eu entrei na área de DBM, que é de Database Marketing. E eu era Certo. responsável por gerar as campanhas de marketing, ali, o público das campanhas de marketing que a gente recebe aqui no dia a dia, em e-mails, enfim. Boa. E eu ajudava a gerar esses públicos ali, seguindo um briefing, uma certa inteligência de negócio ali. Também acompanhava a performance dessas campanhas. Só que a grande sacada ali que eu comecei a ter foi, putz, como é que esses públicos são gerados para otimizar? Como é que eles são Uhum. assertivos? Eu comecei a me interessar muito pelo negócio, que aí eu acho que aqui está a primeira sacada realmente dentro desse universo de dados para começar a ter um pé em analytics,
começar a entender a inteligência por trás dos dados, né? Sim. E aí eu comecei, né, a fazer uma pós-graduação de gestão estratégica de negócio na Fantástico. FIAP também. E aí eu tive a oportunidade de entrar, né, na área de segmentação de cliente como efetivo dentro da Claro ali na época. E eu trabalhei dentro da área de inteligência de mercado. E aí ali foi uma universidade para mim analytics muito grande, né? A empresa Sim. já vivia muito essa questão de estatística, tinha assim, o papel de cientista de dados, mas ainda sem essa nomenclatura atual que a gente usa hoje, né? Eu era um Bacana. analista, eu era um cientista de dados sem ser cientista de dados, né? E eu comecei a me especializar, a estudar mais sobre isso, começar a conhecer dos algoritmos, né, que Legal. tem por trás de machine learning. E aí eu virei praticamente uma fábrica de modelos e comecei a entender como que a gente pode usar os dados de uma forma mais inteligente. Comecei a me interessar muito pelo negócio, como a gente usa os Boa, dados ali boa. e ser mais efetivo no final das contas, né? Por exemplo, trabalhar uma segmentação de cliente, otimizar as campanhas de marketing que eu usava lá na frente quando eu gerava público, só que eu pegava a parte final já, né? Uhum. E foi uma escola gigante ali para mim, fiquei um bom tempo ali nessa área, né? Ao todo ali foram mais de 8 anos dentro da Claro. E aí eu Incrível. comecei a buscar mais conhecimento na linha de novas tecnologias, né? Então, assim, eu desenvolvi cases super bacanas lá na Claro. Depois a gente Uhum. até pode explorar um pouco mais sobre isso, por exemplo, modelo de churn, segmentação de cliente. E aí eu comecei a buscar mais tecnologias mais recentes, porque a Claro ali ainda estava bem no começo de usar algumas tecnologias, né? E aí eu Certo. recebi uma oportunidade de migrar para Cielo, para trabalhar ali numa nova área que chamava Big Data na época, que o conceito Uhum. principal da área era provar que essas novas tecnologias iam acelerar muito mais a descentralização e a criação de produtos de dados. E a gente começou ali com uma área com umas 5 pessoas. Pô, depois a área ficou gigante, mais de 30 pessoas. E eu era essa Caramba. pessoa que fazia a ponte entre a área de dados, que é uma área mais técnica, com a área de negócio. Então, eu peguei Uhum. todo o meu know-how que eu tive ali nas empresas anteriores, né, por exemplo, principalmente na Claro, para trazer isso para a empresa, para começar a gerar mais valor ali na entrega de resultado, né? Então, deixei de mão um pouco essa Certo. parte mais analítica e fiz um papel mais consultivo ali de desenvolvimento. Mas eu também coloquei a mão na massa, desenvolvi. Eu tive que provar o valor, então eu tive que desenvolver produtos ali para provar esse valor de que a plataforma funciona. Exato. Inclusive, tem um case bem bacana que a gente pode explorar ali, que foi matador ali para provar o conceito da plataforma e da área ali como um todo. Sim, Pô, deu sim. super certo, a gente implementou novas tecnologias usando o Spark, Hadoop, Impala, Que massa, enfim, cara. foi Putz, uma negócio open source ali, on-premises, como foi isso? foi um misto ali, né? A gente chamava de uma cloud privada ali, né? Foi um Ah, pouco sim. de on-premise, né? A gente tinha toda a nossa estrutura na nuvem, e a gente chamava de cloud ali, mas é uma cloud Legal. privada, né? Esse Híbrida, é o né? conceito que a gente usava, isso, é Híbrida, o híbrido boa. ali, né? E a gente usou o stack da Cloudera na época, né? Aldera. Foi ali em 2017 para 2018 ali. E foi muito bacana, assim, para mim foi uma escola. Então, deixei de usar Oracle, modelos relacionais, SAS da vida, para usar só coisas mais recentes, como Spark, Python na veia ali, e usei muito essa prova de valor ali e ajudou, né, e entregar uma ferramenta bacana para as áreas de negócio Deixa eu começarem a só descentralizar, né? a linha do tempo, Anderson. Então, assim, você na empresa anterior, na Claro, você fazia mais um papel de Analytics Engineer e na Cielo você colocou o chapéu de engenheiro de dados por um tempo. Como é que foi isso? Exato. Na Claro, eu posso dizer que eu vesti a camisa de um cientista de dados mesmo. Só que como eu Cientista de tinha dados. habilidade com dados, eu mesmo criava minhas próprias bases de dados. Só que já tinha um time que fazia toda essa ingestão de Entendi, dados para mim e colocava isso numa entendi. plataforma não muito estruturada, mas todos os dados. Eu não precisava ficar me preocupando em trazer o dado lá do produto e trazer para a plataforma. Não, eu pegava o dado Boa, e basicamente transformava, criava ali uma base Legal, de feature engineers, que a gente chama, né? Uma base legal. de dados ali, né? Uma feature store.
E quem não conhece, né, o conceito Feature Store é uma base de dados gigante com todas as métricas, indicadores já previamente calculados para ficar mais fácil de desenvolver um Perfeito, modelo estatístico por Perfeito, cima, né? Então, o papel perfeito. que eu fazia mais era de cientista de dados, só que eu costumava falar que eu ia do início ali de entender o negócio até a entrega de valor, que é produtizar, mas perfeito. colocar em produção, né? Que é o êxtase de um cientista de dados, é colocar um modelo em produção, né? Isso que é legal. Legal. E Legal, aí Não, show de depois, bola. quando eu fui para Cielo, aí lá sim eu fiz um papel mais consultivo, né? De usar esse meu know-how, né? E ajudar as áreas de negócio a entregar valor junto com a área de dados, né? Usando uma plataforma mais moderna. Que legal, hein, Anderson? E você me chamou a atenção que você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a necessidade de provar valor logo no começo, né? Como é que foi isso para Sim. você, assim, o desafio? isso. Pô, você criar uma área do zero e ela concorria com uma área de BI, por exemplo, ali que já existia e já entregava valor, era um desafio grande, né? Até para a diretoria e tudo isso, só que, putz, a gente dependia muito da área de dados, né? Era muito centralizado. Então, todas as demandas dependiam de uma área de dados, então a área de dados ficava gigante, né? E precisava ter um fluxo de desenvolvimento ali, até chegar num dashboard, numa análise, enfim, era mais difícil de você entregar valor. E quando a gente trouxe essa ideia de implementar essa área com nova tecnologia, a gente tinha um certo custo ali, né? Então, a Claro. gente precisava entregar valor de alguma forma e mostrar que aquilo funcionava. E foi onde eu Sim. desenvolvi um case que fazia uma análise de similaridade, né, de clientes para entregar esse produto lá para o cliente final mesmo da Cielo, né? No caso ali da Uhum. empresa. E a gente já tinha esse produto, ele não era tão assertivo, porque a gente não conseguia processar um volume de dados muito grandes lá no BI, né? Mesmo ele sendo parrudo, como a gente fazia um plano cartesiano, fazia uma análise geográfica bem pesada, não dava para fazer lá. E aí, a primeira entrega de valor que nós fizemos foi essa. Vamos usar um ambiente ali que é parrudo, Legal. vamos testar ele de verdade. Testamos, né? Pô, vários desafios ali. Cheguei a derrubar a plataforma. Depois a gente até pode brincar com isso, né? Cheguei a derrubar a plataforma ali, mas deu certo, né? E só essa entrega, né, de valor e fazendo com que o produto possa ser mais assertivo e escalável para o cliente final, isso muda a Uhum. estratégia da empresa ali para começar a Claro, comercializar mais aquele produto, para sem ganhar dúvidas. credibilidade com os clientes, né? Então aí já tem uma entrega de Totalmente. valor. Só esse produto praticamente já pagava a plataforma, né? Olha que interessante, né? É, Então, pô, ficou case de fácil, de sucesso certa total. forma, de provar o valor ali, foi muito legal esse case, né? Deu muita visibilidade e depois surgiram vários outros, né? Principalmente de Uhum. streamings de dados em Esse é real o mais time para difícil, fazer né? uma análise mais assertiva. O mais difícil é ter o primeiro produto que paga o investimento, né, Anderson? É, Eu diria, né? Sim, Tipo, no caso, igual comentou, o desafio era, eu já tenho uma área que funciona, já tenho uma área que dá resultado, que dá dinheiro, que o retorno acontece, eu estou criando uma nova área, imagina, Newton, o percentual de pressão, nossa, percentual de pressão. que o Anderson É, teve, né? Tipo assim, cara, ou isso funciona ou o time inteiro vai pra rua, né? É é mais ou isso, menos isso, né? é isso. exato. Então, E o time era enxuto, né? Porque a gente tinha 5 pessoas uhum, e só tinha eu que criava, entre aspas, produtos de dados. O restante era um Uhum. engenheiro que cuidava ali da parte de montar a plataforma, toda a parte mais tecnológica, o outro que ajudava na ingestão de dados e eu ali na ponta para ajudar a entregar o valor ali, de certa forma, e a incrível, coordenação ali que ajudou a coordenar tudo isso, né? Perfeito. Foi muito bacana, interessante esse desenvolvimento ali. E continuando aqui na jornada, né, dentro da Cielo, depois a gente, pô, começou a entregar valor, a gente começou a ver que fazia sentido a área, e a área começou a tomar uma proporção maior, né? Então a gente começou a montar times de dados para ajudar as áreas de negócio a entregar produtos também, a Boa. criar análise, a gerar valor. Então a gente se aproximou das áreas de negócio, começamos a montar times de dados, que a gente chama, então, por exemplo, time de price, que fazia toda uma estratégia de precificação, né, o time de Legal. risco, que calculava risco de lavagem de dinheiro, né, de prevenção, lavagem de dinheiro, ali, enfim. A gente começou a se aproximar dos times de área de negócio, começamos a montar times
junto com as áreas de negócio, que a gente chamava de data teams na época, e a gente começou a escalar seguindo esse modelo, ou seja, a gente começou um movimento de descentralização. Então, assim, a gente já não criava sozinho, a gente co-criava. E depois a gente largava o filho para as áreas ali, de alguma forma, para eles irem seguindo, O né? Então, a Anderson. gente manda. E olha que foda, né? Tu entrou numa parte agora que é muito legal, né? Que acho que o grande sucesso do projeto foi você perceber que você conseguiria crescer sem crescer time, porque você estava compartilhando e co-criando em colaboração com as áreas de negócio. Tu acha que Exato. esse é o futuro mesmo? Cara, toda empresa, ela nasce pequena ali, de alguma forma, e a intenção delas, no mínimo, é crescer, né? Crescer Sim. ali, pô, ser super um case de sucesso, gerar muito valor. Enfim, você vai crescer time, você vai crescer ali a estrutura da sua empresa, o negócio vai ficar mais complexo e faz total sentido você ter um movimento de descentralização, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Então, a gente, como normalmente a empresa começa a centralizar, descentralizador, que foi inclusive é um desafio desse que eu tive na Conta Simples, que a gente pode falar lá. Ela começa mais centralizada, começa a ter essa necessidade de descentralizar, criar uma plataforma mais acessível para todo mundo, para você democratizar acesso aos dados, não ficar dependendo só da área de dados. E depois você vai para uma estrutura mais apartada mesmo, onde as áreas de negócio criam seus produtos, né? Aqui a gente está falando um pouco mais de conceito de data mesh ali, para ter mais autonomia. Dá para fazer várias configurações ali no meio do caminho, mas na minha visão, seguindo numa evolução de uma empresa, partindo do princípio da estratégia dela, né, dependendo do porte e a maturidade da empresa, esse é um caminho, né, de É isso. descentralizar ali. Incrível, cara. E a É Cielo isso. era um transatlântico ali, né? Era uma Monstro, empresa né? gigante, um Coisa monstro, gigante. e não tinha como você ficar dependendo só de uma área de dados. Então você tinha Perfeito. que dar mais autonomia ali para a área de analytics, que fazia parte de modelo estatístico, para as áreas independentes de fraude. Imagina o tamanho da área de fraude, tamanho da área Nossa. do financeiro, Na a área área de de dados, e-commerce ali. Então, assim, é caramba, uma muita coisa muito coisa. grande, né? O Anderson, na área de dados, quando você saiu, cara, quantas pessoas tinham? Você lembra? Quando eu saí, só nessa estrutura nossa ali que a gente começou a convergir com a área de BI, né, que a gente começou a trazer, como começou a Uhum. dar muito certo ali, a gente começou a tirar as coisas do BI tradicional, né, em relação à modelagem de dados, processos mais parrudos, entrega de valor, a gente começou a criar tudo isso dentro do nosso ambiente, né, ali, começou a ficar rápido, né, de uma forma muito rápida, virou um monstro ali, né, de super, super grande, e quando eu saí de lá tinha mais de 30 pessoas, Mais de 30 mais pessoas, de ou 30 seja, pessoas, começou a uma área gente com depois que eu 5 saí, pessoas, chegou né? a 50 pessoas lá. Foi uma Caramba, coisa cara, muito continuou legal, assim. crescendo. Obviamente, depois convergiu um pouco as áreas ali, mas todo mundo focado, principalmente na entrega de valor na nova plataforma, né? Que é onde a gente conseguiu gerar valor ali. Saiu muitas coisas bacanas ali, né? Tem bastante Imagino. case. Não, que E, sucesso, hein? pô, foi bem bacana, foi um desafio bem, bem legal. Quanto tempo E você ficou ali, aí, Anderson? Na eu época? fiquei quase 5 anos ali Quase 5 na anos. Cielo. Yeah. Então, quando eu saí já estava gigante, a gente tinha time de dados. Foi ali que eu comecei a entrar no universo de liderança. Então, eu era um analista, consultor, que com um perfil mais de engenheiro de dados, data engineer. Na época a gente não chamava assim, mas era um data engineer para a gente definir um pouco mais com as nomenclaturas atuais, que é esse engenheiro analítico, né? Que a gente, pô, Sim, moe os dados e Sim. entrega valor, né? Vou falar dessa forma. E aí eu comecei a coordenar, né, a liderar times de dados. Então, essa estratégia dos times de dados, eu comecei montando um time de 2 pessoas, depois foi para 5, depois virou 2 times, 3 times, legal. e aí meu span começou a ficar grande, e aí eu resolvi focar em 2 frentes, né, que é ajudar em um time de dados, por exemplo, o time de logística, que a gente, um case depois que eu segui, e também para o time de, na época foi o time de pricing, e também uma iniciativa, né, conforme a empresa passou por uma reestruturação e eu também comecei com uma iniciativa ali de montar uma célula de machine learning,
né, ali para ajudar. Tinha uma área de analytics, só que ela passou por uma movimentação e esse tema ficou meio solto ali. Eu ajudei a pegar ele ali e comecei uma iniciativa, mas depois isso voltou ao normal, né? Quando eu saí de lá, um pouco tempo depois, a empresa montou uma estrutura novamente de analytics para assumir esse papel de ciência de dados mesmo, né? Então, tive ali alguns cases nesse sentido. Então, meu processo de liderança começou ali, né? Eu tomei gosto, foi outra virada de chave ali na minha carreira, dentro do Sim. universo de liderança. E aí eu recebi um convite, né, para trabalhar numa startup fintech, que é a Conta Simples, para montar uma área de dados do zero, praticamente, né? Tinha ali, não era uma área, né? Era uma pessoa, duas, três pessoas ali que faziam algumas coisas de dados, e a ideia era a gente montar uma área de dados, realmente, e montar uma plataforma de dados, Certo. literalmente, né? E a gente carinhosamente chamou de Data Lake, essa plataforma de dados, e a ideia era um pouco parecida com o que é com a Cielo, só que a diferença é que a Cielo já tinha uma estrutura de dados, a Conta Simples não Claro. tinha, né? Então, eu ajudei a montar ali do zero, e ali em 3 meses eu montei o time e montei a primeira versão ali da plataforma de dados. Em 6 meses a gente já estava entregando valor. Quando eu falo entregando valor, é já ter produtos de dados ali, ter dashboards, começar a fazer o mínimo de Eles não tinham análise e BI, o básico, não tinha Dash, como é que era isso, não, Anderson? Não Como é que tinha era tinha nada. isso? tudo, era tudo descentralizado ali, né? Então, Nossa. tinha Tipo assim, uma tem pessoa um que gestor que estava processava os construindo uma dados da BI na própria máquina dela, máquina, né? tinha uma pessoa que processava os dados dela numa máquina dela e depois ele colocou isso numa máquina virtual na nuvem, né? E carinhosamente chamou de plataforma de dados. E aí entregava esses dados para algumas pessoas através de Google Sheets, Sim. principalmente de Google Sheets ali, arquivos, e plugava ali numa ferramenta de visualização, e que é o Visual, não sei, eu não lembro o nome da ferramenta do Google ali, que era não era o Looker, tá? Era uma Data ferramenta antes Studio. dela. Data Studio, perfeito. Valeu, Isso. Newton. E tinha algumas pessoas que faziam ali alguns dashboards, né? Mas Sim, não era de uma forma bacana, não era bem estruturado, né? A ideia era a gente fazer esse movimento dentro da empresa, claro. né? De ganhar velocidade, ganhar autonomia, ganhar credibilidade também. Então tinha todo um desafio por trás ali dessa jornada. E então em 6 meses a gente conseguiu entregar a plataforma, já entregando valor e começar um movimento de descentralização também, né? Ali que a gente falou, né, Newton, de você está indo na maturidade da empresa, ela começa centralizada e começa a ter essa necessidade de descentralizar, porque não pode ficar Sim. dependendo Para só dar escala, da né? área de dados, né? Para dar escala, assim que você dá escala nesse Não. processo. E a gente começou já esse movimento, que era um dos objetivos. E aí, nesse mesmo ano, a gente ganhou o prêmio de melhor projeto de 2022 na empresa. Pô, visibilidade muito legal que Caramba. foi dada ali pra gente. É legal também para o próprio time, que às vezes, putz, será que a gente está indo no caminho certo? Não tá? É, Tem toda aquela dúvida, né, que às vezes a pessoa tem por ficar mais focada em tecnologia, né? Depois eu vou falar um pouquinho da minha ideia em relação a essa questão de tecnologia e negócio, mas aí, pô, isso credibiliza bastante o time, dá mais Sim, gás ali, isso foi dá bem mais, legal. dá mais confiança Exato. também, né, para as sim. pessoas, né, Anderson? E assim, você Isso, pode exato. compartilhar, tipo, sei lá, lógico, informações sigilosas da companhia não faz sentido, mas o que que o produto era, qual que era o objetivo do produto, de uma forma macro, assim? Bom, de uma forma bem simples, assim, a Conta Simples é uma plataforma de gestão financeira, né? Aham, E por trás tem um serviço de banking tradicional, de banco tradicional, e o principal produto é o cartão de crédito para ajudar as empresas a ter mais controle no financeiro, né? Por exemplo, legal, uma anexação de nota, uma gestão de despesas bem feita. Então, é certo, focado em excelente. pessoa jurídica, né, o produto, e São aí, com pequenas empresas base. o foco, né, ou não? No começo Pequenas e foi, né, médias? pequenas empresas ali, mas agora a estratégia mais recente é focar em empresas maiores, né? Porque empresas maiores têm uma complexidade financeira muito maior.
E o caminho da Contasíntese é esse, né? Atender empresas com uma complexidade financeira maior para facilitar e agilizar esse processo, né? Que Legal. ali é basicamente ajudar em toda essa complexidade, a descomplicar, né? Tem até essa frase, descomplicar a vida financeira das pessoas ali, né? De alguma forma. Então, esse é o produto principal, e aí um dos produtos é o cartão, né, de crédito flexível, que a gente chama ali, mas também depois começou o produto de crédito mesmo, né? E tem Boa. um case bem legal ali nessa questão de crédito, porque por trás do produto de crédito você precisa de uma análise de crédito. Então, você precisa fazer uma análise de crédito eficiente e assertiva para não quebrar o negócio, né? Então, tem esse caminho ali que a gente seguiu. Então, o foco da empresa era esse, né? E aí a gente começou, entregou valor. Aí, na virada do ano, a gente passou por uma reestruturação. Então, a minha área, que cuidava de tudo um pouco, virou uma diretoria, né? Então, a gente criou uma visibilidade tão legal que nós viramos um pilar dentro da empresa, né? E aí foi Caramba, que legal. onde foi criada a área de inteligência de dados. Uhum. E aí nós criamos 3 estruturas dentro dessa área, né? Então, um dos sócios ali e pessoas que participaram desse processo, né, que é o meu gestor, ele assumiu essa frente, porque ele já era a pessoa mais capacitada dentro da empresa para consolidar o negócio e analytics ali, Legal. e ele montou essa área, essa estrutura de inteligência de dados, onde a gente montou engenheiros de dados. Então, aí eu fiquei focado em engenharia de dados 100%, só fazendo todo esse processo, promover plataforma de dados e Uhum. estruturação de dados ali. Aí eu posso falar um pouquinho até da divisão de como eu montei a área. E uma área de analytics, que é basicamente de BAs, que a gente chamava, Business Analytics, que cuidava de uma inteligência operacional dentro da empresa, dashboards, análise, toda essa parte mais estratégica. Então, a gente pegou pessoas de dados dentro da empresa Certo. e criou nessa estrutura. A gente criou uma célula de ciências de dados também, para começar a criar, criar produtos ali de alguma forma, ajudar a consciência de Uhum. dados. E o primeiro case, inclusive, dessa célula foi o análise de crédito ali, né? Um dos primeiros cases, né? Só para eu não ser injusto aqui. Então, essa foi a estrutura. Para quê? Para realmente escalar mais ainda essa visão de dados, ajudar mais a empresa na estratégia. Legal. Tinha até uma fala do nosso gestor que o objetivo da nossa área era não só a gente entregar produtos ali, entregar dados estruturados, era basicamente a gente tentar ser o guru da empresa, né, que é Certo. ajudar a empresa a ser direcionada, né? Quando o CEO perguntar para a gente, ele não vai perguntar, né, e falar para a gente para onde a gente vai. A ideia era que a área fale e direcione o CEO para algum lugar, ó, aqui que você deveria Por ir. isso, por É, isso o nome inteligência de dados, né, Anderson? exato. Então, o É objetivo isso. da área era esse, né? A gente usar os dados de uma forma mais inteligente, mais estruturada, com as estruturas legais bem definidas dentro da empresa. O Anderson. E o principal ponto é visibilidade também, né? Claro. Uma pergunta aqui que me chamou também a atenção, né? De qual ano que a gente está falando? Eu tô falando de entre 2022 e 2023. Foi ali Olha no só, auge olha bem só. recente. É bem recente, né? E olha o tamanho da oportunidade que a gente tem ainda de explorar mais ainda, né? Porque a gente começou, né, de Uhum. fato, nos últimos 3, 4 anos, né? Sim. Cara, e se a gente pega o que tá para vir nos próximos 5 anos, olha a loucura. Cara, é muita coisa que eu acho que ainda vai acontecer, sinceramente, tá? As empresas no Brasil, de modo geral, eu acho que essa onda de eficiência, produtividade, ela tá chegando agora no Brasil e a parada vai ficar louca daqui a pouco, de tanta coisa que vai ser possível. Sim, sem dúvida, né? Até quando a gente fala de toda essa hype ali de IA generativa, no final do dia, nosso objetivo é tentar otimizar todo esse processo, né? Seja Sim. no auxílio de desenvolvimento, em descomplicar as plataformas, em ganhar velocidade, a descentralizar, enfim, tem muitos temas ali e
é um caminho sem volta, né? Na minha visão, assim, para mim faz total sentido, sou super apaixonada por isso e tô vivendo isso, né? Eu vivo de analytics, então super empolgado ali com toda essa hype. Legal. Não, legal, show de bola, cara. Não, e assim, pessoalmente falando, eu fico muito satisfeito, porque você já é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Você tem uma carreira muito legal, sendo bem honesto com você. E além disso, a gente tem a oportunidade também de estar juntos no MBA da FIAP, né? Então, para mim é fantástico. Pô, muito legal, né? E em paralelo a isso, né? Eu sou professor, É né? isso. Só Paralelo pra a tudo gente isso, enfatizar, em paralelo a isso, paralelo eu a tudo também, isso, né? O professor pessoal ainda. não fala que é uma profissão, né? Mas então, eu também sou professor. Claro que é, exato. E o legal de ser professor, cara, porque me faz ficar antenado com toda essa tecnologia, né, Newton? A gente está sempre discutindo ali, Total. para onde que vai, agora a gente está falando de processamento quântico, ali, enfim, não vou viajar tanto aqui nessa linha, mas isso faz a gente ficar prestando atenção, faz a gente se atualizar ali com todo esse movimento analítico e tecnológico de alguma forma, né? Então, o mundo vai ficando um pouco mais complexo de alguma forma, algumas coisas ali, mas no final é para tentar facilitar ali o nosso dia a dia de alguma forma, né? Tentar ser mais eficiente. O Anderson, E, mano, antes a gente, eu queria voltar rapidinho nessa plataforma que você trabalhou, a última plataforma, no caso, na Conta Simples. A turma aqui que acompanha o DataCast é uma turma muito técnica, né? E eles sempre ficam curiosos para saber sobre stack tecnológica. Você pode abrir as tecnologias que vocês mais usavam, assim, na plataforma de engenharia de dados? pô, legal. Então, na Cielo, eu até falei ali, na época eram tecnologias mais atualizadas, a gente citou um pouco, mas ali na Conta Simples a gente usava a stack da AWS, né, 100% na AWS, Legal. usando algumas ferramentas ali no próprio ambiente, né? Então, a gente usou o QuickSight como ferramenta de visualização, a Uhum. gente usou o Athena para entregar ali valor e dar acesso para as áreas de negócio de alguma forma. E até para a gente desenvolver algumas coisas também, a gente usava EMR e junto com Spark, PySpark Legal. e Python para processar as ingestões e o motor dos produtos de dados quando eles eram produtizados ali. E para orquestrar tudo isso, basicamente a gente usava o Airflow para orquestrar, né, todo o nosso Sim, desenvolvimento, usando os conceitos de CI/CD, né, de deploy ali dos legal. códigos, governança, e a parte de monitoria, que é bem importante, a gente, Observabilidade. isso, observabilidade, monitoria ali, exatamente, a gente usava ali um CloudWatch e junto com um Grafana para poder visualizar e acompanhar ali todo o processamento, né? E aí, tanto de logs quanto também dos próprios jobs ali, né, de entrega. E Sim, algumas coisas também no dia a dia ali que geravam alertas, por exemplo, no canal do Slack. Enfim, a legal. gente fazia algumas monitorias bem legais ali, nesse sentido. E para governar ali os dados, a gente usava basicamente o Glue e o Lake Formation, com essa parte mais da camada semântica e de governança dos dados ali. Basicamente era isso, né? Tinha algumas outras ferramentas e a gente estava sempre buscando evolução ali, que isso é uma coisa que o negócio exige da gente, né? Então, conforme o Uhum. negócio vai evoluindo, a gente também tem que começar a pensar nessa questão da complexidade, né? Acompanhar essa complexidade, evolução do negócio, e também tecnológica, né? Então, eu saí da Entendo. Conta Simples, a gente já estava pensando já em mudar a plataforma, começar a ir para um caminho de não desenvolver tudo no braço, né, digamos assim, né? Então Sim, você olha para a AWS, ela tem um mundaréu de ferramentas ali, você vai encaixando as ferramentas e vai plugando algumas outras ferramentas de uma forma mais fácil. Só que talvez isso chegue em algum momento que fique tão complexo que você precisa ter um time muito focado nisso para manter tudo isso. E aí você pode ir Entendi. por um caminho de começar a usar ferramentas que sejam mais completas, né? Um exemplo, né? uhum. A gente não estava pensando ainda em estratégia de ferramentas. Um exemplo é usar o Databricks,
por exemplo, que é uma ferramenta que talvez consolide mais e tire um pouco dessa complexidade. Então, tem algumas alternativas. Então, é um caminho natural que a empresa, conforme vai amadurecendo, ela vai exigindo ali da área de dados, né? Eu lembro que quando a gente conversou, você me apresentou a arquitetura de vocês, né, Anderson, uma vez, a gente bateu um papo mais técnico, assim, né? Eu lembro que vocês estavam indo muito nessa linha, né, de, cara, eu tenho aqui que diminuir a complexidade, tem muita coisa que está esparsa, eu preciso simplificar, modernizar também, né? Então, eu concordo plenamente, acho que sempre tem essa demanda, chega um ponto que ou você moderniza e simplifica, ou isso vira um problema, pensando em horas de engenharia, hora homem, né, hora pessoa ali. Então, concordo, Exato, né? E concordo com você você. tira o olho do gato, né? Porque ou você foca em tecnologia e plataforma, ou você foca na entrega de valor para o negócio. E qual é o principal valor? Cara, a gente entregar um produto bem estruturado, um dado bem bacana, velocidade no desenvolvimento, né? Seguindo ali todas as diretrizes. Então, o principal ponto, e uma startup cobra isso, né? Ou, beleza, isso. todas as empresas deveriam cobrar isso, né? De alguma forma. Essa eficiência operacional e também de dar mais visibilidade para o negócio num time, né? Pra você não perder o time to market, né? Que a gente fala, perder o time ali do Exato. negócio. Sim. Então, faz parte, né? Então, Nossa. você começa a ter os caminhos ali, as complexidades, né? Isso é o que dá tesão ali para a liderança, né? Que esses desafios e faz parte, né? Então, Ô Anderson, você comentou de um ponto aqui. O legal dessas conversas, né, que a gente vem fazendo, cara, é que tanto insight ele vem surgindo ao mesmo tempo. A gente não consegue nem seguir o É, roteiro de perguntas, não, cara. É muita não, coisa. total, total. Essa última verdade, né? frase agora do Anderson, quando ele falou da palavra startup, né, e que todo gestor deveria buscar isso, cara, Uhum. já me chamou um outro insight aqui que não tem nada a ver com a conversa. Tipo assim, o que que é uma startup, né? Que cara, é escala massiva e replicável e com baixo custo, né? Então, e aí quando a gente fala de otimização de processamento de dados com tecnologias que a gente está falando, tem tudo a ver, Tudo a né? ver. Verdade. Então, esses dias eu conheci um cara que é bem conhecido no Brasil, no segmento de Venture Capital, e aí, quando ele trouxe esse insight, assim, cara, o que que é uma startup, né? É você conseguir escalar rápido, num baixo custo, né? Você pode ter muito caminhão de dinheiro, mas em algum momento isso vai precisar voltar para sua mão, né? Exato. Então, enfim, desviei um pouco aqui o assunto, mas só para não perder esse gancho. Não, mas faz total sentido, Newton. Inclusive, eu escutei uma frase de um estatístico lá quando eu trabalhava na Telecom, que a gente precisa fazer mais com menos, né? E aí é onde entra a questão de ciência de dados, tudo isso. Por quê? Porque se o mundo fosse feito de recursos infinitos, a gente não teria cientistas de dados, né? Porque a gente Perfeito. simplesmente pegaria ali, abordaria todo mundo de alguma forma, né? Gastava um caminhão de dinheiro sem pensar em Com retorno certeza. financeiro. Só que o mundo não funciona assim, né? A gente está num mundo Exato. capitalista, faz parte, você busca retorno financeiro, então você precisa fazer mais com menos. Seja pensando em tecnologia, seja pensando no dado, seja pensando no negócio, a gente está sempre Sim. buscando essa eficiência de alguma forma. Não. Independente se é uma startup, obviamente startup tem mais essa pegada ali acelerada, mas Perfeito. no final do dia as empresas pensam nisso, né? Então, pô, lá atrás eu citei case de campanha de marketing. Cara, por que que a gente está fazendo aquela campanha de marketing, Sim. né? Como que você vai ser mais assertivo nela para ter o melhor retorno? Você tem que buscar os clientes certos no momento certo. Então, como que a gente faz isso? É É isso. através de análise de dados, através da ciência de Sim. dados, através de um dado bem estruturado com engenharia. Então, todas as coisas se Sim. encaixam ali de alguma forma, né? O Anderson. E aí, eu não sei se eu vou fugir muito aqui do roteiro do Rodrigão, Fica à mas, vontade, cara. Vambora. mas uma pergunta aqui já para ir quase para a finaleira, né, aqui do DataCast, né? Você tem alguma situação ao longo dessa sua jornada dentro, né, do universo de dados que tenha sido muito, muito, muito marcante para você? Tipo assim, eu fiz essa pergunta para Boa, você boa. e essa situação já tem que ter vindo na sua cabeça. Tem alguns cases ali, né? Eu cheguei a citar um ali da Cielo, que é aquela questão da análise de similaridade para entrar em um produto,
Mas tem assim, que é o meu queridinho aqui, né, que eu costumo falar, que é um modelo de churn que eu desenvolvi ali na Telecom, e foi um dos primeiros trabalhos, assim, que eu realmente tive que vivenciar toda essa jornada de ciência de dados, né? Então, tinha um desafio ali de montar esse modelo, e eu já tinha na cabeça ali uma sacada de conhecer mais do negócio e tudo, e aí eu virei pro meu chefe e falei assim, beleza, vou pegar esse desafio, mas eu vou fazer ele do zero, do meu jeito, e vou seguir aqui. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tive que entender do negócio. Fui lá nas áreas de negócio, comecei a sentar na operação, entender a operação, entender por que que os clientes se desconectavam, por que que os clientes tinham aquele comportamento, o que que fazia. Comecei a tentar no bit byte mesmo, de entrar na operação, entender. Sim. Analisei pesquisas dos clientes. Sabe quando o cliente desconecta, você manda lá um formulário de pesquisa e o cliente responde? Cara, usa aquilo como ferramenta para análise, para você entender o seu cliente. Tem que usar essas ferramentas, né? Então, eu comecei a consolidar tudo isso antes mesmo de codar uma linha de código, né? Antes de começar a pensar em desenvolver, primeiro fui resolver o problema, né? Eu chamo isso de ciclo analítico, né? Desenvolvimento de um modelo. Com Então, a certeza. primeira coisa que você faz é entender do problema. Cara, entende o problema. O que você quer Gil, resolver né, no cara? final do dia, Gil né? naquilo. Onde você vai chegar? E aí, depois que eu fiz todo esse trabalho e eu usei essa expertise, essa sacada ali, né, de entender do negócio, depois eu fui pôr a mão na massa. Comecei a desenvolver a Boa. base de dados que eu ia processar o modelo. Depois eu comecei a testar alguns algoritmos, né, treino e teste, treino e teste. Depois a gente começou a pensar ali em validação e começar a colocar algum case em produção, e aí vem o principal desafio, né, que eu costumo falar, que é você usar o que você desenvolveu. Cara, A é adoção, difícil. né? Exato. E na época tinha uma resistência grande de machine learning, de modelos estatísticos. Hoje, com essa hype de IA generativa, o pessoal que está entrando agora vai surfar uma onda muito legal. Eu sofri resistência ali. Como é que você implementa um modelo? Você falando que a máquina está te falando o que fazer? Porra, que isso, né? Até desculpa o É palavrão isso. aqui. Que isso. Então, tinha um cenário aí de disrupção. Então, esse foi o principal desafio, que é você usar a máquina, né, o que a máquina está propondo para uma tomada de decisão do seu negócio. E aí, Sim. você vai acreditar na máquina? Não vai? E aí Perfeito. começou todo um trabalho ali de vender o peixe ali, né? Eu vou usar um termo aqui, né, um jargão, né? A gente não tem que só botar o ovo, a gente também tem que saber cacarejar ali de alguma forma. Exatamente. Vender o peixe, E né? exato. E aí, pô, chegou a hora de você cacarejar, mostrar ali como é que você vai vender o seu peixe ali de alguma forma, começar a provar valor. Então, a entrega de valor foi muito legal, porque a gente começou a colocar, por exemplo, numa análise de ciclo de vida do cliente. Entendeu? Pô, qual é o ciclo de vida do cliente, né? Tem lá a ativação, depois você tem ali a parte de você rentabilizar o cliente, depois você tem a parte do cliente que não está satisfeito. Pô, aqui já entra o modelo, vamos encaixar ele aqui, vamos separar esses Legal. clientes ali de alguma forma, para você colocar isso numa timeline de comunicação, tentar entender o que está acontecendo com esse cliente. Então, por exemplo, dentro do ciclo de vida de um cliente, a gente segmentava e fazia toda uma régua de relacionamento com o cliente. Pô, aqui foi o primeiro processo que a gente colocou. Depois a gente começamos a colocar em outros lugares, porque começou a ficar mais fácil de você vender o peixe, Legal. começamos a otimizar campanhas de marketing, né, ali focada em reter o cliente. Depois a gente colocou isso até na URA de atendimento, né, para Caramba. Boa. otimizar ali o processo de atendimento. Por exemplo, um cliente, a gente descobriu que o cliente que tinha uma alta propensão de desconectar era um cliente que tinha muito atrito, né? O que é um cliente com muito atrito? Um cliente que liga muito para você, só Sim. que o que acontece? Tem um custo por trás disso, né? Olha que legal essa parte aqui. Tem um custo por trás dessas ligações. Imagina, quanto que custa para uma empresa receber uma ligação e ter um atendente por trás dessa ligação? Se o cliente liga 10 vezes, é 10 vezes o custo O daquela custo de ligação, atendimento. né? Exato. E se você encurtar essa janela, né, da URA de atendimento ali, pô, se o cliente ligar 3 vezes para você, cara, você não espera mais o cliente te ligar. Você liga para ele, já resolve o problema de uma vez, sabe? Você não Exato. deixa ligar mais 10 vezes. Porque... Entende isso, né, cara? Que isso é caro para todo Exato, mundo, né? Isso é caro. exato. É Então, custo operacional violento. exato.
Então, a gente começou a implementar isso, deu super certo. A gente mesclou modelo estatístico com regras de negócio, que a gente Legal. não tem que ficar só travado ali com a ciência de dados. Cara, deixa o negócio também ajudar nesse momento, né? Fazer uma análise de correlação ali de alguma forma, você entender algumas coisas que façam sentido, e o feeling também das pessoas. Tenta misturar um pouco das coisas ali que eu acho que é legal. Então, esse é o meu case queridinho ali que eu ajudei a desenvolver, até entrega de valor, mas foi um desafio bem bacana, principalmente na hora de provar o valor do modelo, sabe? Legal. Hoje em dia, Muito bom. o desafio é um pouco menor, né? Essa barreira é um pouco menor, ainda bem, né? De alguma forma, ainda bem Exatamente. que isso acontece, né? Então, fica mais fácil de você usar o conceito de machine learning, né, para entregar de valor. Perfeito. Nossa, que legal, hein? Boa história essa, hein? Ah, essa Incrível, história cara. ali é a minha Incrível. queridinha. Tem outras, assim, pô, tem Sim. quase 20 anos de carreira aí só na parte de dados. Então, imagina quanta coisa não tem ali interessante por trás disso, né? Esse que você comentou agora, Anderson, achei interessantíssimo, porque um mês atrás eu ouvi um podcast de um pessoal de marketing, né, que atua numa empresa, numa fintech também, e eles comentaram que normalmente os bancos entregam o cartão de crédito, aí tem aquela fase de ativação, e muitas vezes o cliente demora a dar lucro para o banco, porque o banco baixa o app, o cara baixa o app, recebe o cartão em casa, o cara às vezes não ativa, não começa a usar, e ele teve um custo de entregar na casa do cara, né, tem um custo de manter o software, etc. E às Exato. vezes o cara vai começar a usar o aplicativo e existe um tempo ali para aquele investimento se pagar, né? Ou seja, tem um custo de mídia para aparecer um anúncio no celular do cara, no Instagram do cara, no Face, né? Tem um custo de mídia, tem um custo da equipe de marketing, etc. E às vezes, em alguns cenários, o cara demora 6 meses, um ano, para retornar aquele valor investido para depois se tornar um cliente lucrativo e rentável. Então, esse tipo de produto, esse produto que você comentou, né? O trabalho que vocês fizeram, é um trabalho que realmente vocês diminuem esse LTV, né, esse tempo para o cliente, possível cliente, começar a retornar valor para a instituição, né, cara? Incrível, muito, muito bacana isso. Perfeito. Exatamente. Já fiz algumas análises de LTV, viu? Já ali para você tentar prever ali quando que esse cliente vai ter um retorno financeiro ou não. Isso é legal. E faz parte, né, desse processo. E, de novo, né, a gente está falando aqui de tentar fazer mais com menos, eficiência, Sim. e faz total sentido, né? E dados proporciona isso. A gente fala do universo de dados, é isso, né? Proporciona isso pra gente. É o petróleo aí que a gente fala, né? Massa, massa. Bacana. Total, cara. História. Porra. Legal, e Cara, tem bastante coisa aí, né, para acontecer, né? Costumo falar que eu tô só no começo ainda de uma jornada gigante aí. Tem novos desafios surgindo aqui para mim agora, né? Faz parte. Maravilha. entrando numa nova jornada, num novo desafio, né, Anderson? Então, acho que Sim, em breve podemos ter aí mais um episódio do Uma DataCast para contar história. esse novo desafio aí, que eu boa. acho que vale a pena. Em Legal, e breve a gente pode marcar, cara. é um desafio bem bacana aí que eu vou enfrentar também dentro desse universo, né? Eu vou cuidar ali de um time de engenharia, de ciência e analytics como um todo. Porra, Era uma startup, é um segmento novo, então tem muita coisa aí para que aprender, né? desafiador. E até uma coisa legal ali que é o desafio, que normalmente eu gosto de entrar de cabeça, é conhecer do negócio, né? Então, quando é um Sim, negócio novo, eu vou ter que fazer uma imersão ali, porque qualquer um desses três papéis que a gente está falando aqui, né, de ciência, engenharia e analytics, acho que é fundamental a pessoa fazer uma imersão e conhecer do negócio, né? Sim. Você não vai entregar algo legal, né, início, meio e fim, se você não conhecer bem do negócio, o desafio, fazer essa imersão, né? Então, para mim, assim, a grande virada de chave que eu tive na minha carreira foi quando eu comecei a pensar mais no negócio, mais responsabilidade, né? Então, até um case ali, principalmente na conta simples ali, né? Imagina o CEO da empresa que quer analisar a performance da sua empresa ali de alguma forma e, e acompanhar o dia a dia, né? Saber como foi a performance da empresa ontem. Então, você tem Sim. toda uma responsabilidade por trás disso também, né? sem dúvida. Fantástico, gente. Obrigado. Muito bom até aqui. Anderson, Newton, gente, a gente infelizmente tem que interromper por conta do horário, mas foi um papo incrível. Anderson, para a gente
Para a galera te achar, cara, eu posso colocar o link do LinkedIn aqui para nós e para o pessoal te achar e bater um papo com você? Pode, minha principal rede ali, inclusive, divulgo ali algumas coisas, no LinkedIn, Anderson Dourado, né? Ali pode divulgar, Sim. Rodrigo, tranquilo, o pessoal pode me adicionar ali. Gosto de contribuir para a comunidade, tem alguns projetos aí pela frente que logo logo eu vou começar a falar mais sobre eles. Legal. Mas é isso, pode mandar bala. E que pena que já passou rápido, né? Pô, passou tão rápido Passou aqui, muito rápido. já voou aqui o tempo. Foi muito bacana o papo aqui. Que legal, cara. Nilton, as últimas palavras? Boa, obrigado, Anderson. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela oportunidade. Muito legal estar aqui junto com vocês. Muitos insights aqui acontecendo. E eu acho que uma conversa dessa pessoalmente vale, hein? No próximo evento em São Paulo, nós três vamos nos reunir. Com certeza. Vou chamar o Boa, Felipe vamos. também. Aceito Top, o hein? convite, cara. Pode chamar aí que eu topo. Sou super adepto ali. Gosto de falar, né? Vocês já perceberam, então vamos embora. Vamos nessa. Cara, foi uma aula, tá, Anderson? Mais uma vez aí, cara, surpreendente, muito bom, muito insight, isso é que importa, acho que a galera aqui vai curtir demais esse episódio. Em breve, pessoal, esse episódio, né, vai estar aí, vou tentar fazer alguns cortes também para a turma ver, mas enfim, a gente vai divulgando isso aí e aproveitem para entrar em contato com o Anderson, com o Newton, o contato deles vai estar aqui na descrição, tanto do YouTube como no Spotify, tá? Gente, obrigado mais uma vez pelo DataCast e a gente se vê em breve. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.